A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer um evento relacionado ao tema da DIRF. Nesta sala, nós vamos falar com os nossos clientes da linha de produto DataSul. Para o tema da DIRF, a gente está com programação de 3 eventos. Então, os clientes da linha RM, o evento foi agora de manhã, e os das linhas de produto Proteus, o evento vai ser amanhã. Então, aqui hoje a gente vai falar só sobre os produtos DataSul, tá bom, gente? Espero que vocês todos estejam bem, com saúde. E, opa, vamos lá, agora passou. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos dentro da TOTUS. Esse time é um time interno que apoia tanto a área de produto quanto a área de atendimento em todas as questões que dizem respeito à legislação. Eu estou na TOTUS já tem 20 anos, né? Agora, hoje de manhã eu fiz um evento, isso é uma informação que eu nunca nem costumo falar, mas hoje o pessoal tá falando assim, eu tenho X tempo de TOTUS, eu tenho X tempo de TOTUS. Verdade, vamos falar, né? Eu sou graduada em análise de sistemas e tenho pós-graduação em Direito do Trabalho Previdenciário pela EPD aqui de São Paulo. Alguns recados importantes. Primeiro de todos, o evento está sendo gravado, então até sexta-feira o vídeo da gravação vai estar disponível no espaço Legislação, tá bom? O microfone de vocês fica fechado do início ao final da apresentação. E aqui na ferramenta tem uma aba que chama Perguntas. Então fiquem à vontade, coloquem as dúvidas de vocês durante o nosso evento, para que a gente consiga ir respondendo. Eu vou fazer a primeira introdução e depois a gente vai trazer um pouquinho de produto. Para que vocês também não fiquem preocupados em tirar foto, ficar dando print screen da tela, a gente já deixou aqui na ferramenta também o PDF dos 3 materiais, os 3 conteúdos que nós vamos mostrar para vocês neste webinar. Então, aqui na ferramenta, em documentos, vocês conseguem fazer o download desse material, né? Porque aí vocês ficam tranquilos para olhar a apresentação e se concentrar nisso. A gente ainda está em tempo de pandemia, a TOTUS tem algumas restrições ainda com relação ao modelo 100% lá, então a gente está trabalhando no modelo híbrido. Eu estou na minha casa, então já vou avisá-los que se de repente passar o carro do ovo, o carro da pamonha, perdão, né? A gente está em casa, meu bairro, e pode ser que ocorra alguns ruídos no fundo, né? A gente melhor avisar antes, porque aí vocês já ficam cientes. Que mais de recadinhos? O que é importante aqui vocês já terem em mente, dúvidas estão ali para serem postas e a ideia nossa aqui é auxiliar vocês com mais uma obrigação. Como que a gente vai dividir o nosso evento hoje, tá bom? Primeira parte, eu vou trazer toda a parte de conceito, explicar como que está sendo feito essa obrigação que não é nova, né? Na sequência, a gente vai passar para o RH. Então, as meninas vão fazer uma apresentação, explicar a questão da DIRF no RH, e na sequência, a gente tem também um pessoal que vai falar de contas a pagar, tá bom? Até porque a entrega da DIRF é dividida entre ambas as áreas. Deixei ali como item 3 as dúvidas, para a gente, de repente, se sobrar tempo, a gente abrir o microfone e ir falando com vocês no áudio as perguntas que sejam mais recorrentes. Isto não significa que vocês precisam esperar até o final, tá bom? Durante a apresentação, durante o nosso evento, fiquem à vontade. Usem a opção de perguntas e mandem as dúvidas que a gente tem um time aqui que está nos apoiando e a gente consegue ir respondendo durante a apresentação. Vamos lá. Vocês vão ver que eu não fico lendo o PPT, porque esse material é mais para vocês terem eles como referência, como base, para poder trabalhar, tá? A DIRF não é uma obrigação nova, né? E ela é auditada e fiscalizada, ela é uma obrigação advinda da Receita Federal, né? O intuito da DIRF é fazer a verificação e ali tem que ser declarado tudo que foi efetuado o pagamento pela fonte pagadora. Outra coisa importante, a DIRF trabalha com regime de caixa. Então, quando a gente fala com as obrigações trabalhistas na parte de RH, mesmo que eu tenha umas férias partidas, começou no mês, termina no outro, ela vai constar todo no mês em que ela foi paga, tá bom? Então, isso é uma das coisas bem importantes a gente ter em mente. A gente já está com o PGD de 2022 liberado,
e toda a informação que vai para a DIRF, os códigos de retenção, eles são com base lá no Mafon. O objetivo da DIRF, obviamente, evitar sonegação. A Receita Federal investe, vem investindo ao longo dos anos no servidor, no cruzamento e automação da malha fina. Então, hoje é uma das poucas obrigações que a gente não vê uma intervenção manual de um fiscal. Todo o processo se dá através de um meio eletrônico. Então, todos os cruzamentos que estão envolvidos da DIRF, eles estão automatizados. A gente brinca bastante com relação à declaração, né, no sentido de que temos um leão no nosso cangote, mas é verdade, gente. Esse servidor da malha fina da Receita, ele está em constante atualização, muito grande, e sempre, tá? Então, é importante que as coisas façam sentido. Vou fazer um destaque aqui até no PPT para a gente sempre lembrar. Uma das obrigações que constam em cruzamentos com a DIRF é a declaração da pessoa física e a própria DEMED, tá? Então, essas duas declarações... Opa! Ao invés de fazer o destaque, ele voltou? Marca texto, aqui. Então, o que é importante? Tudo que a empresa entrega para a Receita Federal através da DIRF tem que bater. Quando o funcionário for fazer a sua declaração da pessoa física, não pode estar valor faltando zerinhos à esquerda, né? E a DEMED com relação ao plano de saúde. Então, uma parte de plano de saúde já vai aqui, que é tudo aquilo que a gente tem transitando na folha, e as operadoras do plano de saúde também fazem uma entrega para a Receita Federal de uma outra obrigação, que é exatamente a DEMED, que tem que bater. Passando mais um pouquinho, quem deve declarar a DIRF? Não temos novidades, tá? Então, quem sempre fez a declaração são as mesmas pessoas jurídicas que estão obrigadas agora. Pessoa jurídica do direito privado, domiciliada no Brasil, qualquer um que tenha feito retenção do imposto de renda, independente de qual mês do ano. Eu tenho um funcionário que tem um salário baixo, ele teve retenção só no mês de dezembro, então vai só o mês de dezembro? Não, vai o ano inteiro. Esta é uma declaração anual. Então, se em algum mês do ano calendário houve a retenção, este contribuinte tem que constar na declaração todos os meses do ano, tá bom? Outra coisa importante, todos os fundos públicos de que trata o artigo 71 tem que constar aqui. Filiais e sucursais, mesmo com sede no exterior, nós temos aqui o envio na matriz, desde 99, que não existe mais envio da DIRF descentralizadas, tá? Nós temos a centralização por parte da Receita sempre na matriz da empresa. Empresas individuais, caixa, titulares de serviços notoriais, que são os cartórios, condomínios, instituições administradas por fundos de clube de investimento, todas elas são obrigadas a fazer. Não temos novidade com relação a quem deve entregar, não mudou. Prazo de entrega. A DIRF 2022, que é referente ao calendário de 21, deve ser entregue no dia 28 de fevereiro de 22. Atenção aqui, tá em negrito e em vermelho para destacar. Receita Federal não posterga prazo da DIRF, tem muitos anos. E esse ano, se eu não me engano, dia 28 vai cair aí numa época de carnaval, tá? Não existe postergação faz muito tempo e não vai ser por conta do carnaval que vai ser postergado. Então, antecipem-se, façam as suas conferências e entregas sempre antes. E aí, óbvio que nós temos a questão do prazo de entrega diferenciado, né? Se eu estou encerrando a minha empresa no mês de janeiro, eu tenho até março de 2022 para fazer a entrega da DIRF, se eu tiver fazendo encerramento de espólio agora em janeiro. Se eu estiver falando de saída do país, né? Então, sendo pessoa física, a data da saída em caráter permanente, e no caso de saída temporária, 30 dias contando a data que a pessoa declarar. Também não temos mudanças aqui, os prazos sempre foram esses. Penalidades. Nós temos aqui uma fiscalização bem acirrada com relação às penalidades da DIRF, e a maior delas é o prazo,
né? Então, tá com algum problema, não conseguiu terminar a conferência, envie e depois retifique. Não deixem de enviar nunca, tá? A falta da apresentação da DIRF vai incorrer em multa de 2% ao mês do ano calendário de infração, e aí isso vai ser estendido. Multa mínima, R$200, né, independente de qual é o porte, se a empresa se for uma pessoa física, jurídica ou inativa, ou se for do Simples Nacional. E no mínimo R$500 nos demais casos, tá? E aí lembrando que é dos 2% do mês do ano do calendário, que pode ser limitada até 20%. Então aqui vai doer no bolso bem pesado. A guarda da informação. Aqui também não é novidade nenhuma, né? A gente está trabalhando com uma obrigação que tem um PGD. O que é o PGD? É o Programa Gerador de Dados. A empresa é obrigada a guardar as informações declaradas na DIRF por 5 anos. Né? A Receita tem um prazo constituído para fazer essa fiscalização contando os últimos 5 anos sempre. E raramente existe uma fiscalização no ano seguinte. Por quê? Porque cada vez que vai incorrendo uma declaração indevida, incorreta, cada ano que passa, essa fiscalização vai sendo mais rentável em termos de juros e multas que se acumule. Não estou dizendo que seja isso proposital, mas fato é que toda a fiscalização da Receita nunca é no ano seguinte. É sempre no 4º ano depois daquela entrega, 4º, 5º ano que está acontecendo, tá? Então, fiquem muito atentos, guardem e tenham os registros e controles de tudo que foi declarado. O que é mais comum? A gente já falou que não temos novidade quanto quem deve declarar, que os prazos também não sofreram grandes alterações, todo ano existe uma edição nova, é óbvio, mas as retenções mais comuns aqui de se ver e se observar dentro da DIRF. A remuneração, que é o código 0561 instituído numa FOM, a remuneração sem vínculo empregatício 0588, a remuneração de serviços prestados numa FOM o 1708, a PIS, COFINS, Contribuição Social sobre Lucro, que é o CSLL 5952. Aqui uma observação que é relevante. Este não é o último ano de entrega da DIRF. A DIRF, dentro em breve, será substituída pela declaração do E-Social mais REINF. E este ano de 2022, a gente entrega ano calendário 2021. Hoje é dia 26 de janeiro de 22 e não temos ainda no E-Social e na REINF os eventos que são relacionados ao imposto de renda. Portanto, nós iniciamos um novo ano calendário sem declarar em outro lugar. O ano calendário 2022, que será entregue lá em 2023, nós teremos a DIRF também. A expectativa que ocorra é que agora, em 2022, os eventos para o imposto de renda venham para o E-Social. Ali existe ainda uma indefinição se vai ser através realmente da simplificação, a versão 2.0 do simplificado do E-Social, ou se virá por nota técnica. E já as informações que fazem parte do financeiro estão dentro do famoso bloco 40 da REINF. O bloco 40 da REINF também vai entrar agora em 2022. Então, a expectativa é, segundo semestre de 22, entra já novos itens dentro do E-Social, dentro da REINF, para que o ano base 23, que é entregue lá em 24, não exista mais DIRF, tá? Mas lembrando, é uma obrigação anual e ela precisa estar já nos moldes novos desde o início do ano. Layout. Aqui eu vou, quando eu estiver mostrando o espaço legislação, eu vou apresentar esse layout em Excel. Todo ano nós temos um ato declaratório expedido pela Receita, que vai falar qual é o layout, que vai depois liberar o programa validador da DIRF, e esse ano também já ocorreu, tá? A gente sempre faz para os toppers uma análise desse layout, trazendo o comparativo, o que mudou do ano anterior com o ano corrente, para poder ajudar e auxiliá-los, e a gente liberou isso também para os nossos clientes, tá? Quando eu estiver entrando no espaço legislação, eu vou mostrar. O que é importante aqui eu já falar, não vai estar no nosso material, mas é importante que vocês tenham ciência.
O layout da DIRF 22 saiu lá no dia 26 de novembro. Depois, no dia 2 de dezembro, tivemos uma reedição e uma republicação do layout. Então, nós já temos 2 layouts. E posterior a isso, saiu o normativo do informe de rendimentos. O informe de rendimentos esse ano tem 2 campos novos. Um campo será utilizado para a declaração de benefícios lá da Previdência, vai ser usado só pelo INSS, mas outro campo tem a ver com informações que vão aqui na folha. Como o informe de rendimento veio a publicação posterior ao PGD e ao layout, o que a Receita está em vias de emitir é um novo programa validador, um novo PGD, que traga a possibilidade deste campo que vai refletir dentro do informe de rendimentos. Eli, o que significa tudo isso? Significa que o informe veio depois do layout e do PGD e ele tem campos novos que o PGD não valida, né? Que significa que ele não alimenta, né? A TOTUS vai fazer adequações, adaptações, se necessário for, é óbvio, mas não tem como a gente passar nenhuma previsão, porque hoje ainda não tem dentro da DIRF o layout que alimente esse campo novo no informe de rendimentos, tá bom? O que eu faço ali? Fico esperando? Não. Hoje, o que a gente tem em termos de produto, em termos de layout, já está pronto. Então, a nossa recomendação é façam as conferências e entregue. Depois, saindo uma publicação da Receita de um novo PGD, nós faremos adaptações, se necessário, nos nossos produtos. Só que isso envolve desenvolvimento, envolve teste, qualidade, para depois ter uma expedição, tá? E, de repente, na sua empresa, não se enquadra para a utilização desse campo. Então, não tem por que ficar esperando. É mais fácil fazer o envio e retificar se necessário for, porque muitas empresas não vão precisar da retificação. Alguns destaques que ainda é importante. Lá no início da pandemia, lá em 2020, nós tivemos um tratamento com relação à ajuda compensatória. Então, tivemos muitas empresas que trabalharam com redução de jornada, com redução do salário ou suspensão temporária. E essa ajuda de custo e esse pagamento, ele, por conta da pandemia, tá? Ele não integra a base de cálculo. Não mudou nada do ano passado para cá. Isso daqui já existia o ano passado, ele continua existindo, porque em 2021 foi possível manter a redução de jornada e, portanto, ela tem que estar aqui na DIRF de novo. Rendimento pago como ajuda compensatória não integra base de cálculo para imposto de renda, tá? Então, ele vai lá no informe de rendimentos, na parte de outros, e se a empresa tiver outros rendimentos, ela pode detalhar numa fichinha que vai mais abaixo, que é de informações complementares. Isso também não é novo, tá bom? Estou obrigado a informar beneficiários que não tiveram imposto retido na fonte? Se você teve imposto retido em um único mês, que seja, que foi o que eu acabei falando um pouco antes, em um único mês você precisa fazer a declaração do ano calendário completo, tá? Pessoas obrigadas deverão informar todos os beneficiários que tenham sofrido retenção do imposto de renda, ainda que em um único mês, deverão constar todos os rendimentos do trabalho assalariado que somem um total superior ou igual a 28.559,70. Qualquer vínculo de prolabore ou dos autônomos, né, aluguéis, royalties, acima de 6 mil. Essa regra também não é nova, inclusive o valor de 6 mil está aí já faz muito tempo, tá? Em qual estabelecimento deve ser apresentada a DIRF? Eu acho que eu antecipei, né? Desde 99 ele é unificado na matriz. Qual a multa pela não entrega do comprovante de rendimentos? A fonte pagadora que deixar de fornecer aos seus funcionários, aos seus beneficiários, né? O prazo é final de fevereiro também, vai pagar uma multa de R$ 41,00 por documento. A minha empresa tem 10 funcionários, não fiz a emissão, não disponibilizei para os funcionários. 41 vezes 10. A minha empresa tem 1.000, 41 vezes 1.000 e assim sequencialmente. E aí vou mostrar um pouquinho do espaço. Como eu comentei para vocês, a TOTUS sempre tem o cuidado de entregar ao cliente não só o produto
né? O produto, o pacote com atualização que contemple a legislação é uma obrigação nossa como desenvolvedora e fornecedora de software. Mas fora isso, a gente também tem uma atenção com o nosso cliente para falar das questões de legislação. E para isso a gente tem na TOTUS o Espaço Legislação, que é um portal gratuito e dedicado aos nossos clientes, justamente para que a gente consiga trazer toda a parte de legislação. A gente tem muita mudança na lei que acontecem por diversos momentos, todo dia muda alguma coisa, né? Eu vou parar um pouquinho a apresentação do PPT e vou mostrar isso na prática que eu acho mais efetivo. Vamos lá. O que vocês precisam decorar? Apenas o endereço totus.com, tá? Acessando a totus.com, vocês vão entrar aqui no cantinho... Opa! Cliquei no lugar errado, perdão. Então, ó, aqui no totus.com, vocês vão entrar no cantinho superior direito, se identificando como cliente, vocês vão acessar no Espaço Legislação. Ele não requer nenhum login, tá? É uma área aberta e gratuita. Dentro do Espaço Legislação, se vocês quiserem receber informação de mudança da legislação, vocês precisam cadastrar o e-mail de vocês aqui, tá? E aqui a gente tem diversas informações da legislação. Eu vou navegar só um pouquinho para mostrar, tá bom? Aqui embaixo, ó, a gente tem na home principal algumas legislações que nós falamos sazonais. Então, agora a gente está em época de entrega da DIRF. Depois nós teremos entrega da ECD, da ECF e assim por diante. Cada um deles vai ter uma página de legislação específica para isso. Aqui embaixo, descendo mais um pouquinho, nós vamos ter os blogs, que são os destaques. Então, assim, grandes alterações da legislação do âmbito federal, a gente acaba fazendo um destaque e esse destaque é encaminhado por e-mail aos clientes que estão inscritos no espaço. Se vocês quiserem, vou dar só um exemplo. Vou acessar o blog, ele vai cair numa área que é um blog da TOTUS, identificada como clientes. Aqui, ó, se vocês olharem, eu tenho a última notícia foi com relação à nova versão do ECF, nova tabela do INSS, validador da ECD, tabela atualizada com relação ao seguro-desemprego. Vocês estão vendo que não é só RH, não é só fiscal, a gente tem um acompanhamento da legislação de uma forma mais ampla, tá? E se vocês quiserem buscar, por exemplo, a gente está fazendo um webinar com o tema da DIRF. Então, se eu pesquisar, eu não me lembro, quero ver o que a TOTUS já falou sobre a DIRF. Então, a gente anunciou quando foi liberado o layout, a gente anunciou quando teve o validador e assim por diante. Voltei para o espaço, tá? Aqui no calendário, a gente entrega também gratuito a possibilidade de você adicionar o calendário na sua agenda do Google. Tá? Então, aqui, ó, adicionar na tua agenda do Google. E, por exemplo, hoje é dia 26, eu não tenho obrigação, mas ontem, dia 25, era o vencimento da DARF PIS Faturamento. Qual que é o histórico, qual o fundamento legal, qual é a esfera e assim por diante. O pessoal que é do RH vai lembrar, a gente pegava muito aqueles calendários da Caixa Econômica e ficava em cima da mesa, né? A TOTUS fez uma evolução maravilhosa daquele calendário. Você consegue fazer um download, você consegue importar na tua agenda, você pode compartilhar com um colega de trabalho. Ele tem muita informação aí, eu quero olhar só a parte de RH. Então, filtra aqui as obrigações que são apenas do RH e não precisa ficar olhando as demais. Ou o inverso. Eu sou do fiscal e para controlar a parte do ICMS é mais difícil. Então, filtra aqui a área fiscal, olha qual CNAE, né, determina qual CNAE que você quer fazer verificação e faz um filtro, tá bom? Portfólio, o que é o portfólio dentro do espaço? A gente tem o trabalho de deixar de uma forma pública e clara para todo o ecossistema da TOTUS quais são os produtos que atendem qual obrigação por estado dentro da Federação do Brasil. Então, por exemplo, vou falar aqui em Santa Catarina. Então, quando a gente fala das obrigações de Santa Catarina, quero olhar só para o estado, tá bom? Então, quais são as obrigações estadual que a gente vai falar de Santa Catarina? Eu quero saber com relação, sei lá, ICMS antecipado, a GIA.
e aqui eu tenho quais são as linhas de produto da TOTVS que contemplam cada uma dessa obrigação. Seja ela no âmbito federal, estadual, municipal, aqui a gente está falando só das capitais, tá bom, gente? Não tem os 5.000 aqui mapeado, e os documentos eletrônicos. Aqui é só uma entrega e uma clareza com os nossos clientes. Lembra que eu falei, a atualização de legislação é diária, todo dia muda. Então, o que nós fizemos? A TOTVS tem uma parceria com a IOB e a gente libera para vocês um resumo de tudo que mudou na legislação. Então, ó, hoje é dia 26, eu já tenho aqui até o resumo do dia 26. A gente tem uma parceria com a IOB e libera aqui a legislação que mudou no dia 24 com relação à previdenciária, âmbito federal. Aqui, o regime especial de unificação e arrecadação. Eu quero olhar trabalhista. Então, aqui também eu vou ter previdenciária, trabalhista, tributária, e depois eu entro na legislação tributária para cada um dos estados. Aqui eu tenho um monitoramento do ICMS de cada unidade federada. Fica mais fácil para você se organizar, a TOTVS não cobra e você consegue fazer o uso da informação de forma gratuita. RH Informa vai levar vocês para onde o produto manda informação. Então, aqui, ó, a página do RH Informa é onde o produto fala sobre os pacotes de atualizações. Pelo espaço legislação, você vai para o RH Informa e pelo RH Informa você volta para o espaço legislação. Falando de DIRF, então a última publicação de produto foi no dia 20 de janeiro. Ele se diz respeito ao informe de rendimentos para a linha de produto DataSul. Confira, quais são os pacotes para que vocês consigam acompanhar. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso o produto vai passar, mas aqui você já tem todos os releases que vão contemplar a DIRF, tá? Vou voltar para o espaço, eu tinha ido aqui. Biblioteca, lembra que eu falei? Este webinar está sendo gravado. Onde vai ficar a gravação? Aqui no espaço. Volta aqui no espaço legislação, entre em biblioteca, você será levado para a playlist da TOTVS no YouTube, e todos os vídeos que nós realizamos com o cliente fica aqui disponível. Você pode acessar, consultar, rever novamente. Então, o ano passado a gente falou muito de LGPD, mas a gente já falou de SST esse ano para a linha de produto DataSul. A gente já falou de FGTS, enfim, tem muitas obrigações, todos os eventos são gratuitos e a gente libera ali. Acervo é onde ficam páginas da legislação de determinado assunto. Então, a ideia aqui é explicar esse tema e no final ainda a gente entrega um infográfico sobre aquele tema, tá? Gratuito. Vou voltar para a nossa apresentação aqui. A gente vai olhar agora o layout da DIRF. Lembra que eu falei? Tem um QR Code aqui, mas eu vou apresentar na prática. Então, aqui, ó, página da DIRF, que é o webinar que a gente está falando agora. Essa página tem o intuito de ajudar os nossos clientes. Imagina que você tem alguém novo na equipe que nunca viu o DIRF na vida. Meio estranho, mas de repente tem. Então, aqui você tem como entregar para a pessoa estudar. O que é a DIRF? Quais são os objetivos? Quem é obrigado a apresentar? Qual que é o prazo de entrega? É só ir clicando aqui e vendo o conteúdo. Como que declara? Quem tem que ser informado? Aqui um pouquinho mais para baixo, a nossa agenda dos TOTVS Responde e também informações das nossas linhas de produto, tá? Vamos? Não tá abrindo? Foi. Então, eu acabei até abrindo quando eu passei lá no RH Informa, mas aqui tem a informação da DIRF para a linha de produto DataSul. O que eu queria mostrar era o layout. Então, vamos lá. Dentro da página da DIRF, parte de layout, eu vou fazer um download. Então, relembrando, todo ano tem um novo layout, temos um novo validador que a Receita libera, e esse ano não é diferente, tá? A gente ainda não entrou com a parte de substituição. E o que a gente vai fazer? A gente sempre prepara aqui um comparativo. Então, como estava o layout da DIRF em 2021, como está o layout da DIRF em 2022 e o que mudou. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Cliquei lá naquela opçãozinha, ele já veio para a nossa página. Aqui eu tenho algumas perguntas e respostas para diversos temas relacionados à DIRF, já vão cair aqui.
Então, layout do ano passado, em 21, layout de 22. Vamos abrir. É um arquivo um pouquinho grande, então é melhor a gente baixar, tá bom? Cliquei, tá vendo que não dá para ver direito? Então, vamos baixar e trabalhar com esse arquivo que está baixando agora. Como eu comentei para vocês, para o ano de 2022, calendário 21, existiram 2 layouts publicados até o momento. Aqui, a gente já cai posicionado na página correta, tá? Se eu olhar aqui entre as abas do Excel, eu tenho o layout da DIRF do ano base 2020, que foi do ano passado, e o comparativo dele com desse ano. Esse foi o primeiro, que foi publicado em novembro, e esse segundo, tá vendo aqui, 0212? É o que foi publicado no dia 2 de dezembro. Cada um dos layouts tem uma caixinha e aí ele já tá com o hiperlink certinho. Então, o que é esse monte de cor ali? São os níveis que vai dentro do arquivo. Então, o primeiro nível do arquivo da DIRF, ele vai falar da declaração. Na sequência, o RESPO é o responsável pelo preenchimento. É só você clicar e você vê qual é o layout. Quais são os campos, se ele é do tipo caractere, numérico, quais são as regras. Vou voltar. Vou pegar um aleatório. Esse evento que eu peguei, ele é o evento de declaração mensal. Então, quais eventos são utilizados? São todos esses registros, utilizam o mesmo evento, e eu vou declarando mês a mês, de janeiro até dezembro, separado inclusive o 10º, numérico, quanto o valor foi pago. E isso eu tenho para cada um desses campinhos aqui dentro, tá? Cada evento, cada registro, eu vou poder navegar e olhar e trabalhar com layout. A gente entende que isso daqui às vezes ajuda bastante. Então, ó, se eu estiver falando de RRA, quais são os registros que compõem o RRA? E dentro dele, obviamente, eu vou ter os outros registros. Então, dentro de RRA, eu tenho o registro IDREC, que é identificador do código da receita, de acordo com uma FOM. Quem é o beneficiário da pessoa do rendimento, e cada um deles vai ter as informações que são requisitadas pela receita. A ideia deste layout aqui é exatamente ajudar você e o seu time para que vocês consigam trabalhar de uma forma mais fácil. Parei aqui, vou voltar para a apresentação. A primeira parte, que é a parte conceitual, eu vou terminando por aqui. Agradeço a participação de vocês e vou pedir um minutinho, que a gente vai fazer agora a troca dos apresentadores. Primeiro, o pessoal do RH vai fazer a apresentação da linha de produto da DataSul para a RH e, na sequência, a gente troca de novo o apresentador. Só um instantinho, por gentileza. Carla, já troquei para você. A gente já vê a sua tela. Fala com a gente só para testar o áudio. Vamos ver se está tudo ok. Olá, boa tarde. Perfeito, te escutamos. Olá, então boa tarde a todos. Meu nome é Carla, eu faço parte da equipe do suporte técnico, parte do HCM DataSul, e hoje a gente vai fazer a apresentação referente ao processo, né, de geração da DIRF dentro do sistema, apresentando também as principais alterações para o ano de 2022. Então, a parte mais conceitual já foi apresentada agora pela Elisângela. Então, referente às principais dúvidas referente à atualização, né? Então, houve uma alteração para o ano de 2022 no que se refere ao informe de rendimentos. Essa atualização, de acordo com o nosso calendário de releases, ela foi liberada a partir da versão 12.1.32, para as versões também 12.1.33 e 12.1.34.
Para aplicação deste pacote que está disponível no portal do cliente, existem alguns pré-requisitos, né? Onde dentro da versão 12.1.34 está na atual, na versão 33 o pré-requisito é o PET 4 e na versão 32 o pré-requisito é no PET 10. Haverá uma liberação também na console dos clientes, tá? Que estará disponível a partir agora do dia 28 de janeiro. Então, falando em alterações no layout referente ao produto, a alteração que nós tivemos foi referente ao programa de eventos para a DIRF, né, onde relaciona os eventos que serão informados lá no informe de rendimentos, pessoa física. Então, no FP 0980 foi incluso um novo grupo, que é o grupo Rendimentos Isentos Juros de Mora, né, onde que os clientes vão avaliar, né, se durante o ano de 2021 eles tiveram o cálculo, né, a consideração deste evento em folha de pagamento. Neste caso, agora será obrigatória a declaração detalhada no informe de rendimentos. Então, será necessário informar, ali no FP 0980, o evento a qual foi calculado esta verba, né? Então, ele será demonstrado lá no nosso informe de rendimentos, lá no programa FP 4510, no quadro 4, na linha 8, como juros de mora, que é onde, né, é feito esse recebimento de acordo ali com os atrasos que houveram nos pagamentos de remuneração. Tá? Então, essa foi a alteração que teve para o ano de 2022. Lembrando que todos os eventos que nós incluímos aqui no grupo de rendimentos isentos do FP 0980, é necessário que este evento lá no FP 0020, onde é o cadastro de eventos, este evento, a incidência dele também é necessário estar parametrizado como isento. Então, agora eu vou demonstrar, né, algumas parametrizações, as principais rotinas que o cliente deve verificar para poder fazer a geração correta das informações. Então, são os principais programas. Então, primeiramente, né, lá no FP 2500, é onde que o cliente cadastra suas tabelas de INSS, né, de imposto de renda lá, com os valores de acordo com a tabela demonstrada, né, pela Receita Federal. É necessário fazer inclusão e verificação, né, dos valores que ele já tem referente ao mês de dezembro do ano de 2021, na pasta gerais, informando qual que vai ser o limite mínimo da DIRF com vínculo, da DIRF sem vínculo, e da DIRF quando ocorre ali as indenizações para rescisões, acidente de trabalho. Então, com base nos valores informados aqui, será gerado as informações para o arquivo magnético. Já na pasta Imposto de Renda, né, temos o campo onde o cliente deve verificar, que é o identificador de layout de DIRF. Então, esse código, ele é informado pela própria Receita Federal. Todos os anos há alteração neste código, e esse código ele vai demonstrar referente a qual ano, né, que o cliente está fazendo a geração do sua informe de rendimentos. Então, este daqui já corresponde ao layout referente ao ano de 2022. Outro programa que deve ser verificado é o FP 0560, que é a manutenção de estabelecimentos, onde é necessário verificar e analisar todos os estabelecimentos cadastrados, se eles estão com a opção marcada para gerar informações de DIRF. Então, muitas vezes, né, o cliente vai lá, faz a geração do arquivo e não gerou para determinado estabelecimento. É necessário verificar este campo. Outros dados dessa tela aqui, dessa pasta RAIS DIRF, é onde são cadastrados todas as informações, né, referente aos registros da empresa, como endereço, telefone, né, toda a parte de cadastro. Nessa tela, a gente também tem um campo importante, que é o CPF condomínio, né, que é utilizado quando a empresa possui apenas o SEI, né, quando ela não tem o
o CNPJ, ela desconsidera o CNPJ, considerando apenas o SEI e o CPF informado do responsável do estabelecimento. Ainda no FP 0560, que é o cadastro de estabelecimentos, a gente informa, né, uma alteração que houve no layout do ano anterior, de 2021, que foi inclusa devido a essa alteração no layout, que foram os campos referente ao inventariante e a situação do espólio. Tá? Então, para o estabelecimento que ele utiliza um CPF para cadastro, né, em caso de óbito deste CPF, ele tem que ser informado a situação de espólio e qual que será o inventariante desse estabelecimento, tá? Essa tela, este campo que está aqui grifado, somente será habilitado caso a pessoa física, deixa eu mostrar na próxima tela, caso a pessoa física cadastrada lá no FP 1440, na pasta certidão civil, conste um tipo de certidão de óbito com uma data, né? Então, informando que o CPF responsável deste estabelecimento entrou em óbito, ele deve ser informado para a DIRF lá no FP 0560. Outros programas, né, que já tem de cadastro, porém é importante avaliar todos os anos, é o FP 0850, que é as tabelas de código de retenção para a DIRF, ou seja, para cada tipo de imposto, nós temos um código de retenção. Então, esses códigos são cadastrados ali no FP 0850, que daí vai entrar a questão da pessoa física, né, e da pessoa jurídica, que é o mesmo código. Por exemplo, o 0561, que é rendimento de trabalho assalariado, né, teremos outros códigos, por exemplo, que é questão de PLR, né, enfim. No FP 0980, é aquele programa inicial que a gente informou que teve uma alteração em inclusão, né, do rendimentos isentos dos juros de mora. Então, ali ele também tem outros grupos importantes, como despesas médicas e odontológicas, onde são inclusos todos os eventos a qual o cliente tem lá no módulo de benefícios, a questão também dos eventos que fazem parte do IRF da participação de lucros, previdência privada e os rendimentos isentos também. Todos os rendimentos isentos que o cliente tiver na base no seu cadastro de eventos. Essa informação aqui ela é bem importante para definir os eventos, os dados que serão apresentados no informe de rendimentos. Após a geração da DIRF, então lá na tela do FP 5920, a gente pode verificar a divisão, né, desses eventos, por exemplo, os eventos isentos que estiverem lá no FP 0020 e no grupo de eventos do FP 0980, eles vão serem demonstrados todos aqui na tela do FP 5920, que é uma tela de conferência das informações, antes da geração do arquivo magnético. Falando sobre o programa FP 6020, ele é um programa, um caso bem importante durante todo o ano. Ou seja, todas as informações dos cálculos que forem efetuados referente a férias, folha, 13º, todos os cálculos que o funcionário teve durante o ano, eles serão gravados todos no programa FP 6020. Então, é deste programa que buscará as informações para a geração das informações de rendimentos para IR. É bom sempre verificar também o cadastro do programa FP 0830, que é a centralização da DIRF, né? Neste programa, ele vai demonstrar quem que é o CNPJ da empresa responsável pela entrega da declaração, né? Então, para centralizar as informações, é necessário definir esse cadastro de empresa e estabelecimento no programa FP 0830.
Agora nós vamos falar sobre as despesas médicas, né, o cadastro e conferência das principais telas. Então, para que a DIRF, lá o programa FP 5900, que é o responsável, né, pela geração das informações para a DIRF, para que ele possa fazer a importação, é preciso que o cliente faça a utilização do módulo de benefícios, tá? Então, ele fazendo a utilização do módulo de benefícios, eles vão ser demonstradas as despesas tanto da parte de funcionários quanto da parte de dependentes, no programa FP 2570, que é onde fica o histórico de todas essas despesas médicas. Lembrando que esses valores, eles precisam ter os mesmos valores que passaram em folha, ou seja, o histórico dos benefícios, eles precisam ser idênticos ao relatório de cálculo de folha, que é o FP 3040, né? E também verificar, como eu comentei anteriormente, o programa FP 0980, que deverá ser centralizado, né, informado todos os eventos que o cliente utiliza para a geração das despesas médicas, mensalidades, tudo que envolve o plano de saúde. Para relembrar também, desde o ano de 2019, no caso, todos os dependentes, a partir de 0 anos de idade, né, eles são obrigatórios a ter o número de CPF em seu cadastro. Então, o validador da Receita, ele exige o preenchimento deste cadastro de CPF, então ele não pode estar zerado, né, não pode estar com o mesmo CPF da mãe, então cada dependente, ele tem que ter o seu próprio código do CPF. A partir do momento, né, que eu tiver essas informações no meu módulo de benefícios, né, essas despesas médicas todas informadas, eu posso verificar, fazer a conferência, né, de todos esses valores lá na nossa tela do FP 5920, onde a gente faz a conferência, né, na pasta das despesas médicas, serão apresentadas todas lá. Caso o cliente não faça utilização do módulo de benefícios ou por alguma situação que ocorreu durante o ano, ele acabou não tendo isso sendo passado pelo módulo ou em folha, algum valor divergente que ele precisou reajustar, existe um programa disponível no produto padrão, que é o FP 5915. Tá? Então, nesse programa, ele tem um determinado layout das informações básicas e necessárias, então ele vai poder gerar este arquivo para poder fazer uma importação, para ele não precisar ficar lá no FP 5920 fazendo a digitação manual dessas informações. Então, na principal tela, ali na primeira tela, que é a pasta layout do FP 5915, nós temos o layout que é necessário para que seja importada essas informações. Ali na pasta parâmetros, existem algumas opções também bem interessantes, que é a questão de se eu vou somar os valores, ou seja, né, se eu vou considerar o que eu já tenho cadastrado lá no programa, somar junto com este arquivo, se eu vou sobrepor, se eu vou eliminar, né, tudo que eu tenho lá e considerar somente esse arquivo, ou se eu vou fazer a parte de não alterar, né, nenhum valor lá que já esteja existente, tá? Existe a opção também para o cliente formar o código da ANS. O código da ANS não é mais obrigatório, né, em se falando de layout, porém ele possui o campo para fazer a inserção. Também é importante informar o prestador de serviço, que ele também tem que estar cadastrado lá no nosso cadastro de prestadores, né, no FP 0840, e o arquivo de entrada, que deve ser um arquivo CSV, né, para que possa importar essas informações do FP 5915 para o FP 5920. No programa BS 2570, né, onde que fica os históricos desses benefícios que foram calculados e gerados durante o ano, ali a gente é possível verificar as informações de origem, né, quando tiver origem manual, origem automática, e isso também ele vai influir na geração automática das informações lá para a nossa tela do 5920, ou seja, o que for manual, que foi incluso manualmente aqui pelo módulo, ele acaba não levando
lá pro 5920, onde o cliente pode fazer a utilização do FP 5915. O BS 2540 é o relatório de geração, né, para poder fazer essa conferência. É possível ali selecionar, né, a faixa do período ali durante todo o ano, para fazer a conferência dessas informações. Falando em questão de prestador de serviço, né, a maioria dos clientes utiliza a questão dos prestadores por outros módulos também, mas para o cliente também pode fazer a utilização através da folha de pagamento atendendo alguns parâmetros, ou seja, lá no cadastro de empresas, que é no FP 0500, ele tem as opções para marcar se esse prestador de serviço será informado para a DIRF pelo HCM, pelo módulo de HCM, aí ele precisa marcar nesta empresa. E também na pasta 2, caso ele tenha algum serviço de transporte, ele precisa informar também este tipo de tributo, se ele é integral ou é tributável de acordo com a legislação dos serviços de transporte. No FP 0840, onde é o nosso cadastro de prestadores de serviço, também precisa se atentar ao tipo de transporte, por exemplo, dessa parte, né, mais logística, se ele vai utilizar o tipo carga ou o tipo passageiro, né? E a questão também dos dependentes para IR também tem influência na DIRF. O prestador de serviço, ele também pode ter os dependentes para IR cadastrado aqui, para que ele possa fazer os cálculos corretamente, né, do imposto de renda desse prestador. Caso o cliente tenha questão de carga, ele precisa se atentar aqui lá na nossa tela do FP 2500, onde que ele cadastra as tabelas de INSS e imposto de renda. Lá ele vai precisar informar, de acordo com a legislação, o percentual de tributo de motorista de carga ou de passageiro. Então, como eu falei, né, ele pode incluir os dependentes dentro do cadastro de prestador e também lá na sua nota de apresentação, lá nos valores que ele vai fazer o lançamento no sistema do prestador, né, da movimentação que ele teve durante o ano, ele vai fazer lá no FP 2160. Então, lá a DIRF também vai verificar se houve um valor de dedução para uma pensionista, né? Então, lá ele pode informar o valor, de acordo com a nota fiscal apresentada à empresa, e também clicando ali do ladinho do botão mais, ele vai abrir a tela para que possa informar quem seria o dependente, né, que ele tem que estar cadastrado no sistema também, informações como data de nascimento, enfim, e o valor também desta pensão. Então, ele vai precisar informar, e o sistema ele comporta até 4 dependentes nesse cadastro. Falando agora na parte de PLR para IR. Então, lembrando que lá no FP 0980, que é a manutenção de eventos para a DIRF, também temos o grupo de IR para a participação de lucros, onde o evento deve ser informado para que ele seja demonstrado, né, no informe de rendimentos. O código de retenção também de PLR, ele é diferenciado do 0561, onde são os demais rendimentos, né? Então, ele tem o código de retenção 3562, para poder fazer essa diferenciação também. Então, para que as informações de PLR, elas sejam gravadas ali separadamente, lá no FP 6020 também, que faz, né, a geração das informações anual, lá que grava, tem duas situações. Primeiramente, a tabela do IR e do PLR, ela é diferenciada lá da tela inicial que eu mostrei do FP 2500, então, aquela tabela é somente para rendimento de trabalho assalariado, e para o PLR é utilizado a tabela vigente do ano informada no FP 2520. Então, essa tabela aqui no FP 2520, também para o mês
12 do ano de 2021, ela é utilizada somente para a questão do PLR, tá? E para que os valores sejam informados, né, de forma correta, lá no cadastro do programa, também é necessário que durante o ano, esses cálculos, tanto antecipação do PLR quanto o cálculo final, eles tenham sido feitos a configuração dos parâmetros de PLR, que é lá no FP 0900. Então, lá onde o cliente vai informar, né, tudo que ele colocou de parametrização inicial para o PLR. Então, é necessário que seja utilizado este programa aqui, e não que tenha somente sido informado manualmente em folha de pagamento. Ele não leva as informações automáticas para a DIRF, porque ele vai buscar esses parâmetros do FP 0900. Caso não tenha sido utilizado esse programa, aí o cliente vai precisar fazer a inclusão de forma manual. Então, aqui agora, depois que a gente fez a parametrização, né, dos principais programas, a gente vai demonstrar como que é feita a geração do arquivo para DIRF. Então, antes, né, de fazer essa geração, aconselhamos sempre a fazer a eliminação das informações, porque muitas vezes durante o ano, algum usuário ele pode ir lá gerar a informação, né, então para não somar, não pegar valores desatualizados, é necessário que seja feita essa eliminação através do FP 5980, que elimina informações para DIRF, tá? Depois que ele fez a eliminação, aí sim ele vai fazer a geração das informações, que é no FP 5900, que gera as informações da DIRF. Então, esse programa vai buscar tudo que ele tem na base, lá gravado, todos os cálculos que ele fez durante o ano para os funcionários. Então, após, né, fiz a geração do FP 5900, vou verificar todas as informações que foram geradas, né, para o ano corrente, lá através do FP 5920. Então, ali ele sempre vai aparecer, né, o ano calendário, que é onde correu o pagamento das informações, né, que a DIRF é pagamento. Então, ele vai ter as pastas ali, normal, férias, 13º, parte de lucros que entra o PLR, o que é isento, o que é despesas médicas, e as informações também de RRA, que quando eu faço os pagamentos, né, de anos anteriores, e eles precisam ser informados na DIRF do ano corrente. Então, aqui eu posso fazer a conferência de todas as informações antes da geração do arquivo magnético. Também é possível nessa tela, né, modificar, incluir, eliminar. Então, só lembrando que a partir do momento que eu fiz alguma alteração aqui, se eu eliminar a DIRF dentro daquele processo que eu informei aqui anteriormente, que é no FP 5980 e 5900, desculpa, ele vai substituir as informações. Então, a partir do momento que eu fiz a minha conferência, já fiz uma breve análise, né, de todas as informações que foram geradas, eu posso fazer a geração do arquivo magnético. Então, essa geração ocorre no programa FP 5960, né, que é a geração do arquivo magnético para DIRF, ou seja, neste arquivo serão informados todas os funcionários a qual eu informei os limites mínimos para geração lá do FP 2500, que é a manutenção da tabela de R. Então, lá eu informei os valores, né, por exemplo, lá o valor de 6.000, então aqui nesse arquivo serão gerados somente esses funcionários. Então, aqui eu vou informar qual que é o estabelecimento, né, centralizador, o código do estabelecimento, quem que é o CPF responsável, né, por essa entrega, e também qual que é o nome do meu arquivo. Na segunda pasta, que é a pasta digitação, eu vou informar, né,
quando eu estiver fazendo a primeira declaração, que será a declaração original. Caso em algum momento, futuramente, posteriormente, eu precise fazer alguma retificação, eu preciso vir aqui e gerar um arquivo tipo retificador. Após esse processo, gerei meu arquivo, né? Eu posso ir lá no validador disponibilizado pela Receita Federal, fazer a validação deste arquivo, verificando, né, todas as informações que foram geradas e fazendo a conferência. Então, após esse processo, né, que eu validei meu arquivo, que eu vou começar a fazer a distribuição do informe de rendimentos, então o sistema ele dispõe de 3 tipos de informe de rendimentos, onde que é um informe de rendimentos através do FP 3675, que ele pode ser distribuído aos pensionistas, beneficiários, né, dos funcionários. O FP 4510, que é o mais utilizado, né, que é o informe de rendimentos da pessoa física, de todos os funcionários. E também temos o FP 4590, que é o rendimento de pessoa jurídica. No caso, tem algum pagamento durante o ano para a pessoa jurídica nesta base. Então, ali no FP 4510, que é o mais utilizado, então tem alguns campos importantes, né? Por exemplo, para a emissão ali do informe de rendimentos de autônomos, se eu coloco, né, a opção ali como autônomos, a opção gerar DIRF não é habilitada, né? Então, ele vai buscar as informações da base. Ao selecionar a digitação, o botão gera informação da DIRF é habilitado, ou seja, para que eu possa fazer uma impressão só para algum funcionário específico, né, durante o ano. E quando eu marco ali a opção que é gera informação da DIRF, ele refaz o que tem lá no FP 5920, lá no cadastro de geração. Então, aqui no 4510 também, só reforçando, a gente pode fazer a impressão do informe de rendimentos tanto dos funcionários quanto dos autônomos, né, prestadores de serviço. Também tem alguns campos importantes, né, por exemplo, se foi um funcionário que trabalhou durante o ano corrente na empresa, ele também precisa marcar a lista de demitidos, né, senão ele só imprime dos ativos, e assim por diante. Então, este aqui é um exemplo, né, do informe de rendimentos já atualizado, né, para o ano de 2022. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a nova informação, que é aqui no quadro 4. Referente aos rendimentos isentos. Então, todas essas informações aqui que eu mencionei, né, através dessa apresentação e outros detalhes referente a todos os programas envolvidos de cadastro, de geração, né, dessas informações, elas constam no nosso link do nosso manual de orientações disponível na nossa página TOTUS, e todas essas informações também foram baseadas nas normas do validador disponibilizado pela Receita Federal. Certo? Agora a gente continua a apresentação respondendo as dúvidas que forem apresentadas. Isso, agora a gente vai trocar o apresentador, pessoal. Vamos ver um pouquinho sobre as questões financeiras, né? E as dúvidas podem colocando ali nas perguntas que a gente vai respondendo, tá bom? Eu vou pedir só um instantinho para a gente alterar. O Charles vai fazer agora a apresentação para dar continuidade. E lembrando vocês que tanto o material que eu passei na primeira parte, como agora do RH e na sequência o que o Charles vai apresentar, tá aqui na ferramenta lá em documentos, tá bom? Charles, a gente já vê a sua tela, só que tá esquisito. O PPT tá atrás e na frente tá ele em modo, aquele modo que vê o slide seguinte, sabe? Tá pequenininho ele na frente. Você consegue deixar ele em tela cheia? Boa tarde, pessoal. Só vou ajustar aqui. Perfeito.
Sim, só um minutinho que eu estou com duas telas, então ele acabou apresentando outra tela, só um minutinho. Ai, agora a gente já vê o PPT em modo apresentação. Então, boa tarde, eu sou o Charles, eu trabalho ali na parte de atendimento do financeiro, né, os módulos do financeiro, né, contas a pagar, contas a receber. E eu vou estar passando para vocês aqui o que houve de alteração aí na geração da DIF no módulo do contas a pagar do DataSum. Então, no contas a pagar, ele não gera todos os registros do layout, né? Então, os registros que o contas a pagar gera não sofreram alteração, exceto o primeiro registro, onde tem o código que muda todo ano, né? Que a Receita disponibiliza um código novo todo ano do layout. Então, a única alteração que teve no contas a pagar no layout foi esse código, né? Que é a primeira linha lá do arquivo. Então, para isso foi alterado o programa que emite o arquivo somente, né? Que é o APB336. E o restante dos programas, a parte de geração, não sofreu alteração, então ela é igual como foi ano passado. Então quem aí já gera DIRF não vai ter dificuldade, porque não houve alteração no processo, né? Só houve alteração no layout e no último programa que emite o arquivo. Então a expedição ali vai ser junto com o HCM, né, que seriam os patches ali 12.1.34.1, 12.1.33.6, 12.1.32.12. Que serão expedidos dia 28, né, daqui a 2 dias, que seria na sexta-feira. Né? Então aqui eu vou passar sobre algumas das principais telas ali do contas a pagar para a geração da DIRF, né? Na hora de fazer a geração. Então a primeira parte que eu vou apresentar são os cadastros e alguns campos aí que são bem importantes para a geração da DIRF no contas a pagar. Né? Então a primeira tela aqui seria o cadastro de fornecedor financeiro, né? Nesse cadastro, um dos campos importantes seria o reter imposto. Então, se porventura, no meio decorrer do ano, ele foi desmarcado, os dados desse fornecedor não vão ser gerados na DIRF. Então, é um campo que requer atenção, ele tem que estar marcado para gerar as informações desse fornecedor para a DIRF. Né? O outro cadastro é o próprio cadastro de impostos, né, que é o OTB 085. Nesse cadastro, o campo importante é o tipo do imposto, né? Lembrando aí que o tipo tem que ser o PIS e COFINS CSLL ou o imposto de renda retido na fonte. Né? Se porventura esse campo está incorreto, mesmo que a descrição do imposto está lá como imposto de renda, mas o tipo dele está incorreto, ele não vai acabar não saindo as informações desse imposto para a DIRF. Então é importante, caso algum determinado imposto não esteja sendo gerado na DIRF, é importante olhar esse campo aí se ele está preenchido corretamente. Outro campo importante do cadastro de impostos é aquele flag acumula dados DIRF. Então ele funciona meio que como um filtro do imposto para ser gerado na DIRF. Né? Então caso eu tenha algum fornecedor ou algum imposto que eu não quero que seja levado na DIRF, eu desmarco esse campo. E caso ele tenha que ser gerado, eu marco o campo acumula dados DIRF. Né? Então ele serve meio que como um filtro aí no contas a pagar para eu enviar ou não determinado imposto para a DIRF. Outro cadastro importante que, no caso de pessoa física, é o acumulado de impostos, né? Que esse é o cadastro, vamos dizer assim, o principal cadastro das informações que vão para a DIRF no caso de pessoa física no contas a pagar. Então, é muito importante esse cadastro aqui. É ele que vai levar as informações ali do rendimento tributável, das deduções, do valor do imposto. É ele que vai fazer com que esses dados vão para a DIRF. Né? Então, ele tem que se atentar para o campo de data de referência, né? Ele tem que estar com a data do ano base, no caso, nessa geração o ano base vai ser 2021, né? Os dados de 2021. Então, a data de referência tem que estar com o ano 2021. Se tiver um ano anterior, ele deveria ter sido gerado no ano anterior, né? E não no ano base de 2021. Aqui vale destacar que uma informação importante, né?
mesmo que o fornecedor pessoa física ele não atinja a retenção, bem como a Elisângela falou, se em determinado mês do ano ele atingiu, todas as informações de todo o ano vão ter que ir para a DIRF. Então, se teve algum mês que ele não teve retenção, ele teve lá uma duplicata, mas essa duplicata não atingiu o valor mínimo de retenção, mesmo assim o usuário tem que vincular o imposto à duplicata, tá? Se ele não fizer esse vínculo, o contas a pagar entende que não tem incidência de imposto, ele não vai acumular esse título. Então, se durante o ano o usuário, mesmo que o valor não atinja o mínimo de retenção da segunda faixa lá da tabela progressiva, mesmo que não tenha essa retenção, o usuário não vinculou o imposto, esse título, essa informação, esse rendimento tributável, ele não vai para o acumulado e, consequentemente, ele não vai para a DIRF. Então, se isso aconteceu, o usuário pode vir aqui nesse cadastro de acumulado e manualmente colocar esses valores, né? Então, ele vai ter um trabalhinho aí de colocar esses dados manualmente agora, visto que talvez ele tenha esquecido ou não vinculou o imposto à duplicata, né? Então, isso é uma informação importante porque geralmente todo ano tem essa situação, né? O usuário acabou não vinculando o imposto ao título porque ele entendeu que não haveria retenção, então ele não vinculou o imposto, mas aí o sistema não acumula porque ele entende que não tem a incidência do imposto no título. Agora eu vou partir para a parte de fluxo de geração. Aqui já são os programas, as rotinas específicas da DIRF, ali no contas a pagar, né, que são realmente para gerar a DIRF, né? Então aqui tem um fluxo. Primeiramente ocorre a geração dos dados, que é o programa APB764ZA, e tem também a geração dos dados sem retenção, né, que é o programa APB505A. Então esses dois programas fazem com que sejam levadas as informações para a DIRF, né? Então o contas a pagar ele tem ali uma tabela específica dos dados da DIRF, então esses programas vão gerar essa tabela. Depois de feita a geração, o usuário pode fazer a conferência, né, pelo programa de conferência DIRF, que é o APB355A. Então, esse programa vai ler essa tabela específica da DIRF com o que foi gerado e vai mostrar para o usuário para ele fazer uma conferência para ver se os valores estão corretos, se todas as informações que deveriam constar ali foram geradas, se não está faltando alguma coisa, né? E aí, caso esteja faltando alguma informação, tem também o programa de manutenção DIRF, que é o APB025A. Esse programa, o usuário vai conseguir fazer manutenção nessas informações, né? E logo depois a gente tem o informe de rendimentos, né? O informe de rendimentos, ele não necessariamente tem que estar nessa sequência, mas ele tem que em algum momento ser emitido ali para mandar para o fornecedor, né? E o informe de rendimentos seria o APB335A. E aí, por fim, a gente tem o programa de geração ASCII, que seria o programa que vai realmente gerar o arquivo que vai ser importado lá no validador da Receita, né? Então, esse é o programa PB336A. Aí, gerado o arquivo, é feita a importação lá no sistema da Receita, né? Aí, aqui, eu vou passar sobre, detalhar um pouquinho mais aí esses programas, né, da geração. Então, esse aqui é o primeiro programa de geração dos dados, né? Então, ali a gente vai ter alguns parâmetros, né, que seria, ele vai pegar a empresa ali que o usuário está logado, ele vai informar o período que seria o ano base, né? Nesse caso ali seria o ano de 2021, né? Seria o período de 2021, de janeiro a dezembro. Ele pode fazer essa geração mensal, então se o usuário fez durante o ano, ele poderia ter feito, e como não teve alteração nesse processo, ele pode usar os dados que ele gerou durante o ano, né? E aí, caso ele não gerou durante o ano, lá, fez mensal, ele pode fazer agora também no final, nesse ano, né, fazer a geração do ano inteiro, né? E aí a geração ali é por duas etapas, né? Ele vai fazer primeiro para o imposto ali, pode ser um imposto de renda, e depois para o imposto de PIS e COFINS. Então ele vai aí gerar duas vezes, no caso, esse programa. E aí tem uma seleção que é por estabelecimento também, se ele quiser fazer, de repente, só para alguns estabelecimentos, também tem essa possibilidade. Aí aqui tem alguns campos ali que seriam mais para o PIS e COFINS, né? Que seria o gerar valores pela data de pagamento. Então a gente sabe que o fato gerador do PIS e COFINS é o pagamento, né, do título. Só que tem muitos clientes que eles querem antecipar tem uma previsão do imposto, então eles acabam gerando
o PIS e COFINS já na implantação da duplicata no contas a pagar, né? E não geram com base no pagamento. Então, marcando esse campo gerar valores pelo data de pagamento, o contas a pagar vai ver a primeira baixa que teve na duplicata, né? E vai gerar os dados com base nessa data. Então, ele vai meio que corrigir esse gap de ter sido feita a retenção na implantação, né? O outro flag é o considera imposto título baixado por substituição, né? A gente sabe que no contas a pagar tem uma rotina de substituição, onde você consegue, por exemplo, agrupar mais de um título e gerar um título novo, ou até desmembrar um título em mais títulos, né? Então, como existe aí uma substituição, o usuário vai marcar nesse flag se ele vai considerar o imposto do título original, né, que foi substituído, ou se ele deve considerar os impostos do título novo que foi gerado. Então, se é para considerar do título original, ele deixa marcado o campo, né? Então ele vai ler o título original, vai ver se tem imposto e vai gerar na DIRF. Se a retenção foi feita só no momento no novo título que foi gerado, ele desmarca esse campo e daí o contas a pagar vai levar em consideração o novo título que foi gerado, né? Vai ler os impostos desse novo título. Aí aqui, caso tenha a empresa venha a ter pagamentos para fornecedores estrangeiros, depois que é feita a geração, é aberta essa tela, onde são solicitados alguns campos que são específicos para retenções de fornecedores estrangeiros, né? Então, o usuário vai selecionar as informações no grid ali, vai preencher os campos embaixo ali, né? O tipo de rendimento, a forma de tributação, a relação com a fonte pagadora, o NIF, se ele é dispensado ou não do NIF, e se o país exige ou não o NIF. E vai aplicar daí essas informações, vai clicar no botão de aplicar, né, para ele aplicar nos dados que foram selecionados ali no grid. Então, essa tela é para cliente estrangeiro, fornecedor estrangeiro, no caso, né? Aí tem o segundo programa, que é a geração de dados DIF sem retenção, que são informações por exemplo, de pessoa jurídica onde não teve a retenção, mas que devem ser considerados para DIRF, né? Então aqui a gente tem essa tela onde tem uma seleção, onde o usuário vai informar ali o estabelecimento, a espécie, o fornecedor, ele vai poder fazer por grupo, por data, e selecionar a espécie, e daí tem alguns parâmetros ali também, se considera títulos, antecipações. E temos as opções daí para selecionar os rendimentos isentos de IR, de PIS e COFINS, de pessoa física e também os rendimentos de pessoa jurídica. Então, o usuário vai marcar as opções que cabem ali para poder fazer a geração dos dados. Aí aqui só detalhando mais os campos, né? Não vou passar por todos os campos na apresentação, mas essa apresentação está em anexo aí na apresentação, né? Tem o documento, o PDF dessa apresentação, então o usuário vai poder ver aí mais detalhe. Aí aqui também, se tem rendimentos isentos de pessoa física estrangeira, ele também vai abrir a tela depois, no final, de rendimentos por estrangeiro, né? E aqui vale destacar que quando são rendimentos isentos também a Receita pede o código de retenção. Então vai abrir uma tela para o usuário selecionar os títulos e informar qual que é o código de retenção referente àquele rendimento isento. São rendimentos que, porventura, a legislação exige que são isentos, mas que deverão ser informados na DIRF. Aí seguindo ali tem o programa de conferência dados DIRF, né? Esse programa de conferência, como eu dei uma breve descrição ali, ele vai listar o que foi gerado na DIRF, os anteriores geraram. Então o usuário vai poder emitir esse programa, também tem a opção ali de gerar um Excel, e com isso ele vai poder conferir os dados, né? Ver se está faltando alguma coisa, assim, de repente tem algum valor incorreto, ele vai poder gerar essa listagem do que vai ser levado para a DIRF, né? Então tudo que aparecer nesse relatório de conferência é o que vai ser gerado no arquivo da DIRF, lá que vai no validador da Receita, né?
Então aqui tem algumas faixas de seleção, né? Estabelecimento, fornecedor, grupo, a data, a espécie. Aí tem o tipo do fornecedor, se é pessoa física, jurídica, estrangeira. Se o tipo da geração ali foi manual, foi automático. Manual é quando o usuário faz a manutenção dos dados, né? Então ele acaba deixando aquele registro como manual, né? Ou ele incluiu manualmente ali nos dados da DIF, né? Então ele consegue também filtrar pelos dados que ele modificou, né? E aqui tem um programa de manutenção, né? Nesse programa o usuário consegue incluir, alterar ou eliminar registros que vão para a DIF, né? Então aqui tem todas as informações que vão ser levadas para a DIF. Então, caso o usuário tenha alguma informação que está incorreta, ele pode vir aqui e modificar, né? Isso aqui ele não vai modificar os dados que foram gerados lá durante o ano no contas a pagar, né? Mas ele vai apenas modificar o que foi gerado para a DIF. Então, uma vez que o usuário faz a alteração, esse registro ele passa a ser manual aqui, né? E caso o usuário venha depois disso a gerar de novo a DIF, a rodar as rotinas anteriores de geração, o que ele alterou manualmente não é perdido, né? O sistema só vai regerar o que não foi modificado. Isso é uma informação importante. Então, o usuário não perde o que ele modificou nesse caso, né? E aqui na parte de cima tem os campos da chave da tabela. Então, caso o usuário tenha que alterar alguma informação de cadastro, por exemplo, a classificação do imposto estava errada durante o ano, ele precisou alterar, ele não vai conseguir modificar, porque os campos de cima ali são desabilitados. Então, ele vai ter que eliminar o registro e incluir novamente com os dados corretos aqui nesse programa, né? Então, os campos da parte de cima ali, eles não são habilitados na hora que o usuário clicar para modificar, né? Então, ele tem que eliminar e incluir com os dados corretos, porque são parte da chave da tabela, então ele não consegue alterar, né? E a parte de baixo, que seriam mais os valores, né, o rendimento tributável, as deduções ali, ele consegue modificar daí sem problema. Aí aqui só detalhando mais os campos ali, né, da manutenção. E aí temos aqui o programa de informe de rendimentos, né? Então, ele vai gerar um relatório que é enviado para os fornecedores, né? Então, aqui tem todas as informações das retenções que ocorreram durante o ano, tanto de imposto de renda e PIS e COFINS, né? Então, o cliente, aí, no caso o usuário, vai emitir esses arquivos e vai enviar para os fornecedores, né? Então, pode ser feito por aqui essa emissão. Aqui também só está detalhando mais os filtros, né? E por fim a gente tem o programa de emissão dos dados, né? Que é o que vai realmente emitir o arquivo que deve ser importado lá no validador da Receita, né? Então esse é o programa que gera o arquivo para ser importado lá no programa da Receita, né? Os relatórios anteriores de conferência, isso não pode ser importado lá, né? Vai dar erro de layout. Então esse aqui é o programa que gera de fato o arquivo no layout da Receita, né? Então ele é o programa que teve alteração. Então a alteração dele foi apenas o código que foi alterado, né? E o restante das informações continuam as mesmas, né? Então aqui o usuário vai preencher quem é o responsável pela declaração, quem é o declarante, vai preencher ali a empresa, vai preencher o ano base, no caso que ele vai mandar. Então aqui ele vai gerar o arquivo final para ser importado no validador da Receita. Aí da parte do contas a pagar a gente tem aqui um artigo, né, que é um material de apoio. Então nesse artigo a gente tem a informação dos PETs ali, que eu expliquei anteriormente, que vai sair agora dia 28. Então lá tem de novo essa informação. Aqui tem uma documentação bem mais detalhada da DIF, né? Tem todos os programas que eu passei na apresentação, mais todos os cadastros de forma bem detalhada. Então, caso tenha ficado, de repente, alguma dúvida mais específica, pode acessar esse link que tem a documentação, né? E aí a parte do financeiro, que é simples, seria isso. Aí agora a gente pode tirar as dúvidas ali, né? Então, caso vocês tenham alguma pergunta ali, vocês podem, né, colocar ali que a gente vai estar respondendo, né? Exato. A gente está ali com as perguntas abertas, tá, pessoal? Encerramos a apresentação, vamos ficar uns minutos ainda respondendo ali as perguntas, as dúvidas que estão surgindo. Eu vou aproveitar
Vou pegar de volta a apresentação e vou só mostrar de novo aonde vocês vão buscar o vídeo deste webinar. Só um instantinho. Então, vamos lá. Só para a gente relembrar, o único endereço, o único URL que vocês precisam acessar é a totos.com, tá bom? Entrou na totos.com, vocês vão acessar o espaço legislação por aqui, ó. Sou cliente, entra no espaço legislação. Aqui é para vocês se inscreverem. E aqui, ó, biblioteca, tá exatamente onde vocês vão buscar conteúdo desses eventos Responde que a gente apresenta. Então, os vídeos não estão lá, lembrando que este webinar ainda está sendo gravado, tá? Até sexta-feira eles já vão ficar aqui disponíveis para vocês, tá? As perguntas que a gente está respondendo, a gente vai subir também aqui na página onde fica a programação do Responde. Então, para os próximos eventos, a gente já tem programado em fevereiro um outro webinar, que vai ser a segunda e última rodada da DIRF, né? E aí, aqui embaixo, a gente vai liberar material que vocês estão com eles disponível agora e um materialzinho de perguntas e respostas do conteúdo que foi feito durante o evento, tá bom? Então, vai ficar tudo no espaço. A próxima DIRF para a linha de produto DataSul está agendado para o dia 15 de fevereiro. Lembrando, não deixem a DIRF para a última hora, vou até abrir meu calendário para retomar. Prazo final da DIRF, 28 de fevereiro, é uma segunda-feira e é segunda-feira de carnaval, tá? Não fiquem para o último momento, a Receita não prorroga o prazo da DIRF faz muitos anos, tá? Então é importante fazer a entrega antecipada de uma forma mais calma, conferindo tudo direitinho e passando ali, tá bom? Gente, eu vi que vocês estavam acompanhando as perguntas, eu só peguei aqui para mostrar onde fica as gravações. Tem alguma coisa que vocês gostariam de responder no áudio? Tem alguma pergunta que seja recorrente? Bom, eu posso passar uma pergunta aqui. Acho que Fica à é uma vontade. pergunta interessante. No cadastro de fornecedor, se ele já estiver cadastrado, mas sem a flag, quando eu incluir a flag na geração DIRF, ele busca períodos anteriores ou somente a partir de agora? Então, o flag lá de retenção de imposto no fornecedor, ele serve tanto para dados anteriores como para os novos dados, né? Então, quando é feita a geração, né, ele olha o cadastro fornecedor se está marcado o flag e ele passa a considerar esse fornecedor tanto para os dados que já tem, né, cadastrados, como daqui para frente. Então, tanto para o período anterior como para o período posterior. Né? Acho que da parte do financeiro ele não teria, por enquanto, Não mais teria mais perguntas. nada, né, Charles? Pelo que eu vi também, não. Bom, agradeço a participação de vocês. Meninas, da parte do RH, tem alguma pergunta que é bastante recorrente? Vale a pena a gente falar no áudio alguma delas? Pelo que eu vi aqui nas perguntas, elas foram respondidas, pessoal. Acho que a gente conseguiu cumprir. Bom, agradeço a participação de todos vocês. A TOTS deseja um dia muito bom, né? Que continuamos aí todos com saúde, prestem atenção nos nossos eventos, no nosso material que a gente tem divulgado. E, obviamente, tanto no RH Informa quanto no Espaço Legislação,
é onde a TOTOS se comunica com os nossos clientes. Obrigada pela participação de todos vocês aqui conosco. Esperamos que em breve estejam aí nos próximos eventos que a gente está com a agenda para organizar, tá bom? Boa tarde, um bom dia para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Até mais.